que todos nós que defendemos os direitos humanos queremos bandido fora da cadeia. E a gente não sabe explicar isso. Quantas vezes vocês falaram em socialismo nesse celular? Quantas vezes vocês falaram em organização? Quantas vezes vocês falaram em fortalecer o PCdoB? Quantas vezes? Eu tenho uma inquietação com o nosso futuro. Porque a direita não quer que a gente seja pior do que ela. A direita só quer que a gente seja igual a ela. Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Porque a direita conseguiu colocar na cabeça do povo que todos nós defendemos o aborto de qualquer jeito. E o povo não defende. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. Pessoal, e nesse vídeo eu convido você a assistir o sincericídio de Lula. Veja só, ele tirou a roupa de presidente, modesto, educado, e vestiu a roupa de socialista, comunista, defensor de ditaduras. Aquele defensor da legalização das drogas, do aborto. Veja só, o Lula vai falar sobre a soberania da Venezuela, vai falar de Cuba, vai falar da China, da Rússia, sai em defesas desses países totalitários. O Lula vai falar sobre a legalização das drogas, do aborto. O Lula vai falar sobre os evangélicos, sobre as pautas da família. O Lula vai falar sobre vencer as eleições de 2026, do porquê Lula precisa da maioria da Câmara e do Senado para pautar as suas pautas, que nós já sabemos que vai contra os nossos princípios e valores. Bora assistir esse vídeo onde o Lula se expõe de forma que você não vai assistir isso. Nem na Globo, nem na SBT, na Record. Ninguém mostra, ninguém fala. Mas aqui o Lula se revela quem ele é de fato e o que ele quer fazer com o Brasil. Bora assistir esse vídeo, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e veja só o Lula se auto-incriminando. Eu tenho uma inquietação com o nosso futuro. Porque sabe, é a quinta eleição, a sexta eleição, bom, já perdi a conta de tanta eleição que eu participei. Mas a gente não consegue fazer a somatória de eleger deputados e senadores para ter uma maioria, para votar a lei que pode dar a nós maior substância na governabilidade. Então quer dizer que o Lula quer ter maioria, quer ter governabilidade. Pergunto, para quê? Quais seriam as pautas de Lula, que é socialista, é comunista? Lula que está discursando diante da esquerdalha, aí a extrema esquerda. Ele está em um auditório que foi patrocinado pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O que esperar de bom, de melhor, de uma pessoa que defende essas pautas, que defende Maduro, que defende a ideologia da China, da Rússia, da Nicarágua? O que esperar de uma pessoa que fica contra os Estados Unidos, contra as democracias? Já pensou se o Lula tivesse de fato maioria no Senado e na Câmara? Imagina só, o Lula legalizando o aborto, Lula legalizando as drogas. Já pensou um negócio desse? Ainda bem que ele não tem. Já pensou se o Lula tivesse dominando tudo? É inacreditável, né? Mas é isso que ele quer fazer. Ele quer ter maioria em 2026. Porque a direita não quer que a gente seja pior do que ela. A direita só quer que a gente seja igual a ela. Ela não quer que a gente seja pior. Ela só quer que a gente se comporte igual a ela. O que é bom para ela é bom para nós. Não pode ser assim. O Lula acaba de dizer aqui que ele não pode ser igual à direita. A direita nós sabemos que defende pautas, princípios, valores, família. Somos contra as drogas, contra o aborto. Somos a favor do casamento entre homem e mulher. A direita tem princípios e valores. E o Lula disse, nós não podemos ser igual a eles. E de fato, eles não são. Eles não querem isso. O que a esquerda fala, o que o Lula defende é ideologia. É que pautas como lá atrás eles quiseram implementar sobre crianças nas escolas, aprender determinados assuntos, que vai contra os princípios de um homem, de uma mulher, de um pai de família. Você que é um cidadão, que é um pai de família, você não quer seu filho pequeno aprendendo coisas que não é da idade dele, não é para ele aprender, ele não tem cabeça para isso. Mas tem que ensinar, tem que ter aula de sexologia na escola. A esquerda quer implementar isso, quer ter o banheiro, né, que a mulher vai, o homem vai, mas uma terceira pessoa pode entrar naquele banheiro. Não existe isso. Mas eles defendem essas pautas.
Isso é a ideologia do Lula. A direita é totalmente contra essas coisas. É por isso que o Lula disse, nós não podemos ser igual a eles. E é verdade, o Lula não quer de fato. Então como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai mudar? O ano de 2026. Aqui só tem especialista no Congresso Nacional. O Lula apontou para o pessoal que estava sentado e disse, aqui só tem especialista no Congresso Nacional. Especialista em quê? Em corrupção, em roubar, no quê? O Lula tem que explicar isso aí. Eu tenho disposição para mais umas 5 eleições, pode ficar tranquilo. Mas eu fico pensando para quê? Qual é o projeto que nós vamos apresentar a esse país? Pera aí, o Lula é presidente, o Lula ganhou com algumas pautas, disse que ia dar picanha e cerveja, mas agora ele faz uma pergunta para todo mundo. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para esse país? Ou seja, o Lula está dizendo, eu não tenho um projeto. Eu tenho que me reeleger em 2026 para apresentar um projeto, porque eu não tenho. Parece que é isso que ele está dizendo, e é porque ele é presidente. Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está nele, gente. Concordo com as falas do Lula. O erro está em vocês, porque as pautas que os evangélicos defendem isso é totalmente contra. O cristão evangélico, de fato, não vota na esquerda, no PT. Tem os que votam? Tem, eu vou discordar não. Cada um vota no que quiser. Ei, mas quando a gente olha qual é o que eles defendem, um cristão evangélico jamais daria um voto no Lula e no PT. Mas pela desinformação, o Lula agora está visitando as igrejas, o Lula, a Janja, estão cantando um hino, estão indo para a igreja, estão fazendo, filmando lá dentro para dizer que creem em Deus, que são da fé, está fazendo uma aproximação com padres, pastores, para o Lula tem que fazer esse aceno para mostrar para as pessoas, pessoal, eu sou cristão também, eu creio em Deus também, eu sirvo ao mesmo Deus que vocês também. O Lula... Aqui ele está mostrando, está se afastando um pouco de falar de pautas que vai contra os princípios e está se apoiando na narrativa de que eu vou para a igreja, pessoal. Olhe, crentes, olhe, católicos, votem em mim porque eu defendo o que vocês defendem. Você vê só, às vésperas das eleições o Lula está fazendo isso. 3 anos de governo não foi em nenhuma igreja, não tem nenhum vídeo, não tem nada mostrando Lula em nenhuma igreja. Agora, em 2025, final do ano, o Lula agora está visitando igrejas, recebendo padres e pastores. Será que o povo é burro, é bobo, é besta? E vai acreditar que o Lula agora mudou? O Partido Socialista Europeu perdeu para a direita. Perdeu. Perdeu, sobretudo, com discurso de coisas de valores. Coisa que a gente não sabe explicar para o povo. Claro, explicar o quê? Princípios e valores. O Lula falou aqui. O Partido Socialista Europeu perdeu para a direita por causa de pautas de princípios e valores. Porque é exatamente o que eles vão contra. Tem que perder mesmo. Ou seja, porque a direita conseguiu colocar na cabeça do povo que todos nós defendemos o aborto de qualquer jeito. E o povo não defende. Porque a direita passou para a cabeça do povo que todos nós que defendemos os direitos humanos queremos bandido fora da cadeia. E a gente não sabe explicar isso. Não é isso? Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. E veja só o Lula fazendo mais um sincericídio aqui. O Lula não sabe, nem a esquerda, explicar para as pessoas o porquê é importante ter o aborto. O porquê é importante o desencarceramento. É exatamente isso que ele quer dizer. Se nós for procurar lá na raiz do que ele pensa de verdade, é exatamente isso. Veja o porquê é bom ter o aborto. Veja o porquê é bom desencarcerar.
E aqui ele sai em defesa de Cuba e da Venezuela, dizendo que lá são países soberanos e que o povo é que tem que decidir o seu destino. Veja só, em nenhum momento ele repudia os presidentes, se é que eu posso dizer, os ditadores autoritários, que está acabando com seus países, que está deixando o povo na miséria. Em nenhum momento o Lula repudia, mas o Lula se levanta contra Donald Trump, contra os Estados Unidos, por causa que o Donald Trump, segundo o Lula, está invadindo a Venezuela. Minha gente, o Maduro, ele está acabando com o povo. O Lula, que defende tanto os direitos humanos, deveria tomar uma posição de pensar nas pessoas, mas não. Aqui ele se levanta contra os Estados Unidos, como se os Estados Unidos quisessem o mal do povo. Veja só que inversão de valores. O que o Lula planta, e essa é a ideia da esquerda, o que o Lula planta na cabeça dos esquerdistas é que o povo da Venezuela, por mais desgraça que eles estejam vivendo, deixa eles viver. Ah não, mas Maduro está perseguindo, está prendendo, fraudou as eleições, mas deixa, eles são soberanos. E o Donald Trump está querendo tirar o Maduro do poder para que haja uma democracia, para que volte à normalidade na Venezuela. Não, o Lula é contra isso. Brincadeira, né? Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. E dependendo do jeito que essa informação chega na cabeça das pessoas, agora na rede social, esses grupos de zap, todo mundo tem grupo de zap, todos vocês têm grupo de zap. Às vezes para brigar entre pessoas, entre amigos mesmo, todo mundo. Eu não sei que tanto diabo se conversa. Eu sempre achei que parente bom era aquele que a gente viu uma vez por mês. Agora não. É toda noite um zap, boa noite, querido, boa noite, querida, bom dia, querido. É toda hora. O que você almoçou? O que você comeu? Não sei para que tanta conversa. Não sei para que tanto. Eu quando vim aqui para frente, eu ia pegar alguém que tivesse com o celular e ia dar uma dura. Porque é uma coisa fantástica. Você não consegue mais fazer uma reunião presencial. Porque se está em 4 na mesa, está 3 conversando no celular. Daqui, todo mundo com o celular na mesa. O que vocês têm de importante que estão com o celular na mesa? Vocês estão esperando o telefonema do Xi Jinping? Vocês estão esperando o telefonema do Putin? Vocês estão esperando o telefonema de quem? Vocês têm alguma namorada para ligar para vocês? Algum namorado? Não! Isso chama-se dependência digital. Isso é uma doença. Interessante que o Lula fala isso aqui e olhando assim parece ser até bom, parece ser até saudável, parece que ele tem razão, né? Mas o que de fato ele está defendendo aqui é regulamentação. Por que você fica mandando mensagem, o que comeu, o que bebeu, para onde vai, bom dia, boa tarde, boa noite. Veja que ele se incomoda com as pessoas terem comunicação nas redes sociais, no WhatsApp. E aí ele olha para as pessoas que estão com o telefone em cima da mesa e diz, ó, vocês estão esperando o telefonema de quem? Xi Jinping? Do Putin? E ele cita logo 2 ditadores, né? É a pessoa que ele tem afinidade e são ditadores que regulamentam as redes sociais nos países dele. E o Lula quer implementar isso aqui no Brasil também. Isso aí é muito claro e notório, só não vê quem não quer, né? Agora, se pegar o celular de vocês, eu queria ver quantas vezes vocês falaram em socialismo nesse celular. Quantas vezes vocês falaram em organização. Quantas vezes vocês falaram em fortalecer o PCdoB. Quantas vezes? Não vai ter. Então esse, Luciano, é o nosso problema, querida. Esse é o nosso problema. Nós falamos para quem não está perto de nós. Não nos ouvem. Nós falamos para os nossos militantes. E aí, só tem sentido, meu caro Luciano, só tem sentido a gente fazer os discursos da gente, e o Karl Marx ali, rindo, essa figura bonita, só tem sentido a gente falar, e depois a gente estava fazendo uma pesquisa na hora. Vocês entenderam o que o Luciano falou? Vocês entenderam o que o Lula falou? O Lula falou sobre o Karl Marx. O Lula falou com as pessoas para olhar o telefone delas para ver se tinha conversas falando sobre o socialismo.
Socialismo é basicamente pegar as riquezas do Brasil, dividir sobre todo mundo e fazer todo mundo ser igual. Ah, tu tem 2 vacas, teu vizinho não tem, pega tuas 2 vacas, fica com uma e dá uma ao teu vizinho. É isso que o Lula quer fazer. Ele quer fazer igual a Venezuela, todo mundo na miséria. Igual a Cuba, todo mundo na miséria. Eles são contra o capitalismo, vivem o capitalismo, vivem uma vida de luxo, mas para todo mundo tem que ser igualitário. Para o Lula, se ele pudesse, ele queria dar Bolsa Família, Vale Gás, conta de luz barata para todo mundo. Veja só, para quê? Seria bom, entre aspas, né? Olhando assim, eita, como o governo é bom. Mas não, ele quer manter as pessoas debaixo das tetas do governo. Para quê? Para que o povo fique em uma dependência emocional, dependência financeira. Para quê? Para que ele permaneça no poder. Para fazer com que as pessoas pensem, se nós tirar o Lula, se nós perder o Lula, tá todo mundo perdido. Então, independente de qualquer coisa, bora manter o Lula. Você vê só, o que o Lula está fazendo agora com essas pautas socialistas. Isso é pauta socialista, porque as pessoas não olham. Tem pessoas que precisa. Ah, o Bolsa Família para algumas pessoas é necessário, sim, é importante, mas veja, quantos anos algumas pessoas já estão recebendo isso e não ficham a carteira, não querem emprego. Muitas pessoas não querem trabalhar fichado, aparece emprego, elas não querem, porque elas não querem perder a boquinha do governo. E o Lula, ele faz questão de manter essas pessoas. Eu sou favorável que as pessoas recebam sim, mas por determinado tempo. Até dar um tempo da pessoa desenvolver um trabalho, abrir um negócio, facilitar a vida das pessoas para que ela faça alguma coisa para ela. Porque a dignidade é quando você ganha do seu próprio suor. Isso é bonito, isso é louvável, mas não. O socialismo é assim, todo mundo tem que ser igual. Se puder manter todo mundo na miséria, desde que todo mundo dependa do governo, é exatamente isso que eles querem. Aí, implementou esse negócio de socialismo na Venezuela, vai ver o que o povo está passando, vai ver a situação do povo. É inacreditável. É por isso que o Lula fala de forma aberta aqui, para o grupo do PCdoB, para os militantes de esquerda. Aqui é extrema esquerda. Eles falam de extrema direita, mas aqui, eu queria ver se isso aqui ia passar na Globo, na CNN, na TV aberta. Ninguém mostra, ninguém quer saber. Ninguém coloca essas pautas de forma aberta que o Lula defende. Não. É inacreditável, né? Mas esse é o presidente aqui. Ele sem a roupa, sem a farda presidencial, sem a faixa de presidente, essa pessoa aqui. Esse extremista aqui. Tomara que as pessoas tomem consciência em 2026 para não colocar ele de novo, mais uma vez, no poder. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.